Olá, estudantes, tudo bem? Hoje nós iremos continuar com o nosso caderno de apoio de aprendizagem, né, aqui em Sociologia para vocês do terceiro ano. Vocês, com certeza, a maioria, pelo que eu já vi lá no Google Class, na plataforma, já concluíram a primeira trilha. Agora nós iremos passar para a segunda trilha, certo? Nessa segunda trilha, é importante que vocês sempre lembrem que elas são atualizadas a cada 2 semanas. Mas, na medida do possível, se vocês não conseguirem ir fazendo, vocês peguem o tempo de vocês e busquem aos poucos se organizar para não perder o foco. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai acumulando atividades e no final das contas se torna mais difícil, né, concluir as seguintes, certo? Aqui na trilha 2, essa é a temática. O tema é a relação entre os países do centro da economia e os países periféricos. Lembrando, né, de modo geral, quais são os países do centro da economia? O G8, de modo geral, o G8, né, liderados pelos Estados Unidos e pela China. São esses que estão no centro da economia. E os países periféricos, aqueles que estão, digamos assim, nas últimas posições do ranking, né, da 50ª em diante, se você colocar em consideração que a partir dessa 50ª em diante são países, né, em desenvolvimento ou subdesenvolvimento, são esses considerados periféricos. Ponto de encontro. Seja bem-vindo e tal, blá blá blá. Aqui vai ser apenas uma introdução, vocês podem ler também, não se ater muito, observar essa dica. Olha aqui a dica dessa introdução. Ao longo da nossa trilha, você deve aprofundar o conhecimento, lendo os textos e assistindo aos vídeos, certo? Aqui vocês devem perceber que sempre tem links de vídeos e textos. Leiam atentamente, observem a importância de entender esses textos e, enfim, segundo ponto, botando o pé na estrada, né? Nessa trilha, iremos juntos analisar a relação entre os países do centro da economia e aqueles que são periféricos. Observem aqui, digamos assim, essa paisagem, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Vocês percebem aqui que esses pequenos objetos não são pedras, não, viu? São como se fossem moedas, né? Como se fossem moedas de prata, as moedas de pratas antigas, né? E vocês percebem aqui, né, que existe um montão aqui no norte da América e na região da Europa, principalmente da Europa aqui ocidental. E vocês devem analisar e perceber o que isso quer dizer, né? Tirem vocês mesmos a conclusão a partir do que vocês podem observar até a África. Olha o que eles fizeram com a África aqui. Nessa charge, a África é como se fosse um buraco, né? Observe como ela está aqui uma imagem de um buraco com pouquíssimas moedas, como essas com a mesma identificação que há nos outros países. Só que essas moedas possivelmente, né, bem menor quantidade, porque possivelmente foram extraídas dessa região. Depois temos a figura 2, diferenças entre colonialismo e neocolonialismo. Né? Existe o colonialismo antigo, em que, de fato, as colônias dos países que eram descobertos e dominados pelos seus colonizadores viviam sob a tutela, né, dos seus colonos. Agora, o neocolonialismo, vocês podem observar que ela é mais discreta, não há uma imposição direta, mas indireta através do poder econômico. Quem tem mais poder econômico acaba influenciando mais e colonizando de maneira neocolonial os demais países, principalmente os periféricos, que dependem, por exemplo, aqui, ó, do FMI, Fundo Monetário Internacional. Quando um determinado país está na situação crítica, que não tem de onde tirar seus recursos, solicita ao FMI empréstimos para poder sobreviver, né, ou pelo menos tentar matar a fome dos seus concidadãos. Aqui nós teremos algumas perguntas. Eu quero que vocês tentem fazer essas perguntas, né, respondê-las ainda hoje, essas atividades. Letra A: um novo sistema socioeconômico baseado na superação das desigualdades que conferiram sentido à ideia de terceiro mundo. Né? Para você responder aqui, vocês têm que entender que o que é que está em questão aqui. É uma pergunta objetiva, até do Enem 2009. Figuram, né, no atual quadro econômico mundial países considerados economias emergentes, também chamados de novos países industrializados, apresentam nível considerável de industrialização
e alto grau de investimentos externos. No entanto, as populações desses países convivem com estruturas sociais e econômicas arcaicas e com o agravamento das condições da vida nas cidades. As principais economias emergentes que despertam o interesse dos empresários do mundo são Brasil, Rússia, Índia, China, os BRICS. Tais países apresentam características comuns, como mão de obra abundante e significativas reservas de recursos minerais. Diante do quadro apresentado, é possível inferir que a reunião desses países sob a sigla BRIC aponta para. Aí você vai escolher, a partir dessa introdução, da leitura das figuras anteriores, qual dessas alternativas seria a mais razoável para ser marcada, a correta, tá bom? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Leiam atentamente cada uma dessas alternativas e coloquem no caderno de vocês apenas essa pergunta que eu destaquei e a resposta que você marcou. Porque é importante colocar a pergunta, porque nesse sentido aqui, como é uma questão objetiva, a pergunta vai ser complementada com a alternativa que você escolheu, tá certo? E na próxima aula eu irei fazer a correção, para vocês entenderem. Que se vocês quiserem continuar essa trilha, vocês podem continuar. Para hoje é só essa questão, mas se quiserem continuar a trilha, vocês podem continuar aqui, a partir do sexto ponto, também do sétimo ponto, e enfim, concluir a trilha. Mas esses pontos aqui será para a próxima semana, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, como vocês sabem, é só me procurar no WhatsApp e o mais, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se o bom Deus permitir.